Vitaderm, tratamento profissional de verdade, apresenta RTV Connection. Som, imagem e conteúdo sem limites. Transmitindo de São Paulo, Brasil, para o mundo inteiro. Olá para você que está com a gente no nosso RTV Connection. Eu sou a Renata Flores e hoje nós temos um convidado muito especial focado no mercado de varejo. Varejo. Sabe aquela palavra que fica vindo na sua mente quando varejo, vendas, varejo? É ele. Super especial, é o Caio Camargo, que é um velho conhecido do Dr. Marcelo Schumann, e ele trouxe para estar aqui com a gente hoje. Falando nisso, como é que o senhor está, doutor Marcelo Schumann? Como é que vem passando? Senhor, que sou eu, obrigado. Sim. Ale, obrigado a todo mundo. Estou muito bem, estou muito feliz de estarmos mais um programa do nosso RTV Connection, Som, Imagem e Conteúdo para o Mundo Inteiro Sem Limites, falando de um assunto muito interessado. Estou muito bem, você está bem, estou bem. Sim. Espero que todo mundo esteja muito bem. E olha, nossos segundos de silêncio para a humanidade toda, porque todos nós estamos passando por uma fase muito difícil, e sobretudo para os que já foram por conta da doença e outro tipo de doenças. Nosso respeito para todo mundo. Com certeza. Sempre começamos assim, nosso podcast, né? Respeito. Você está bem? Tô ótima. E nós recebemos o Caio Camargo hoje, né? A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é varejo. Mas eu diria o seguinte, vamos tratar esse assunto com muita seriedade. Sim. Consumo consciente, uma nova maneira de consumo, uma nova maneira de se comunicar com o mercado, uma nova maneira de se trabalhar, né? Então, eu chamo o Caio Camargo, ele está em uma empresa, uma senhora empresa hoje, fazendo um trabalho. Quero que ele se apresente da Sim. maneira certa, como ele achar. E temos muitas perguntas, vai ser um programa muito rico mesmo. Temos muitas perguntas para fazer. Olá, Caio! Boa tarde, bom dia, boa Tudo noite. bem, Caio? Como você tá? Olá, Renato. Olá, doutor Marcelo Schumann. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo que está escutando aqui no RTV Connection. A gente depende da hora que eles escutam a gente, né? É verdade. Muito prazer estar com vocês aqui. Muito bom estar com vocês e falar desse assunto que eu adoro, né, Marcelo? Falar de varejo, falar de consumo, né, cara? E falar de como a gente vai ajudar nossos amigos que estão nos escutando a evoluir seus negócios nesse sentido, Claro. a vender mais e melhor cada vez mais, né? Claro. Conta um pouquinho, além de você, bastante. A gente se conhece de uma grande feira dos Estados Unidos, a maior feira de varejo do mundo, NRF, National Retail Federation, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontecia de uma certa maneira, mas agora tudo mudou. De lá que eu te conheço da Gouveia de Souza, que você foi, te conheço da Lynx, senhora empresa que você está hoje. Acho que a gente também está fazendo alguma coisa com eles, eu não sei, nós da Vitaderm. Mas eu queria que você contasse tua história de negócios, porque você é um negociante, você tem esse viés, você tem essa forma de chegar às pessoas, e agora, frente às plataformas de comunicação, você chega muito mais fácil e rápido, como nós aqui. Conta a sua história. Maravilha. Quantas horas a gente tem de programa para contar? A gente tem, olha, Caio, 3 dias e 3 noites. Vai na Sherazade que existe na sua veia, tá bom? Brincadeiras à parte aqui, Renato e Marcelo. Rapaz, olha só, primeira coisa, né? Eu tô no varejo há 23 anos e eu comecei como arquiteto, cara. Arquiteto, arquitetura e urbanismo. Não é, quando eu falo tecnologia, o pessoal pensa em arquitetura de sistemas, né? Mas é arquitetura e urbanismo, né? Eu comecei lá atrás com uma carreira de comunicação visual, trabalhando com alguns grandes varejistas, trabalhando para esses varejistas, né? E eu sou oriundo do material de construção. Eu comecei minha carreira no material de construção lá atrás, né? Fui o Emura, C&C, Dicico. Rapaz, dali um pouco do que a gente fala dessa resiliência de mercado, da gente sempre descobrir novas oportunidades e até se propor a mudar totalmente aquilo que a gente faz ou conhece, né, do que a gente aprendeu a fazer.
eu fui remodelando carreira, cara. Fui para a agência de publicidade como planner, né, que é diretor de planejamento. De lá eu resolvi ir para uma área mais comercial de arquitetura e design, com o branding, com o GAD, que era uma agência de design que era fantástica, né, ainda é fantástica, né? E comecei a me aventurar há cerca de 10 anos ali no ramo da tecnologia, né? Eu já conhecia bastante arquitetura, trabalhava nesse mercado e recebi um convite inusitado para uma empresa de tecnologia pelos contatos que eu tinha no mercado de varejo, que agora uma empresa que queria trabalhar no B2B. Que é esse aquela é o coisa, maior né? patrimônio, Caio. Esse é um dos maiores patrimônios, né? Esse Exato. conhecimento. Não, mas O o relacionamento, Caio, deixa eu networking. só cortar um pouquinho. Só Claro. esse briefing que você já deu desses 23 anos de carreira mostram o quanto você se reinventou. Então, me parece, aí me corrija se eu estiver errada, que nesse momento de a grande crise da era moderna que se chama coronavírus, que começou há um ano e pouco, você já meio que estava acostumado a fazer essa Sim. reinvenção de uma forma muito rápida, coisa que muitos empreendedores, enfim, e profissionais sentiram isso de uma forma de verdade, assim, mais Mais forte. mais concreta. E você me parece que já estava tão acostumado com isso que não te pegou tanto. Tô certa? Onde eu ia chegar lá, mas vamos lá, em tecnologia, e fui surfando tecnologia e caminhando até a Lynx que eu estou agora, né? Acabei indo para a Gouveia, que era uma empresa de consultoria, né? Para liderar ali um braço novo da Gouveia, que seria de startups, ou seja, sempre vinculado com inovação, com tecnologia. E acho que respirar um pouco do ar de inovação sempre me ajudou nessa história, Renata. Né? E aí você me falou, fez essa provocação. Tem duas coisas que é legal trazer para cá. Primeiro, essa mudança do mercado, né? E e bem antes de pandemia, uns 3 anos atrás, eu vinha falando isso, quando a gente já falava de inovação, de digital, nesse caminho, quando ainda era uma opção para muita gente, né? Expertise, lá atrás, quando eu comecei, o expertise do dono do negócio, não importa o tamanho do negócio, pode ser um varejinho de esquina ou uma super rede de 1000 lojas de varejo, não importa o tamanho do negócio, mas expertise eu aprendi lá atrás, que era o capital ativo, era o ativo mais importante da empresa, o expertise do dono sobre aquele negócio. Normalmente o cara tinha uma equipe que, olha, todo mundo é bom, mas ninguém é bom como o seu João, o dono do negócio aqui, que ele sabe atender como ninguém, vender como ninguém, ele conhece o negócio como ninguém. E o que aconteceu lá atrás, até agora mais ou menos, é que a expertise era uma rocha sólida. Você criava aquele conhecimento do seu negócio e aquilo passava a crise, batia a crise, e aquilo que você conhecia te mantinha vivo. Né? Então assim, eu já enfrentei outras tempestades, meu casco sempre foi duro, eu sempre saí ileso dessas tempestades, perde um pouco de dinheiro, ganha mais dinheiro fora da crise, a gente vai equilibrando. Isso foi uma verdade, Marcelo, do varejo, do negócio. Verdade. O que acontece é que o mercado toma um dinamismo tão gigante e tão rápido, as coisas acontecem numa velocidade tão absurda de mudança que é difícil acompanhar. E o cara tem se tornado cada vez mais distante, esse cara que tem esse expertise sólido, rígido como rocha, tem ficado cada vez mais distante dessa conversa com o consumidor, de entender essa demanda que está mudando num dinamismo muito rápido. Eu tenho falado que o varejo não mudou nada nesses anos, tá? O varejo ainda continua, para a maioria do varejo, ser comprar bem comprado e vender bem vendido. E o consumidor também não mudou nada, por incrível que pareça, mesmo na pandemia. A gente ainda quer comprar uma coisa, qualquer coisa, seja produto ou serviço, com preço adequado e alinhado com a nossa expectativa. O problema é que a nossa expectativa aumentou muito. Né? Então, antes você, sei lá, o supermercado, antes da pandemia, se aventurava a vender pelo digital no e-commerce e entregar em 3 dias na tua casa. Hoje, se você fizer uma compra de mercado e esperar que te entregue em 3 dias, você vai para outro mercado. Porque você quer receber em 2 horas na porta da tua casa essa compra. Então, a pressão nessa coisa, sei lá, a gente acostumava lá nos anos 80, 90, você ia no posto de gasolina, tinha 4 carros na frente na tua bomba, você ia no mercado, tinha uma fila gigante. Quando você quer pagar alguma coisa hoje, você quer pagar de forma imediata. Você não quer fila. Quantas vezes vocês ou os amigos que estão escutando a gente aqui não foi no mercado e encheu o carrinho de compra na hora que foi na fila, falou, quer saber? Vou embora, eu volto amanhã. Né? Então isso está nosso. Se você vai lá e encosta no posto de gasolina, tem 3 carros na bomba da tua frente, você vai no outro posto. Então a nossa exigência com o mercado e com a entrega de produto, de serviço aumentou muito, cara. E isso é o perigo do dono que não tem essa resiliência, Renata. E a gente está vivenciando hoje
o tempo que os resistentes estão dando espaço para os resilientes. Quem se transforma mais rápido está tendo muito mais espaço de negócio com aqueles que ainda acham que o mundo vai voltar a ser o que era, independente de pandemia. E acho que você fez uma abertura muito boa, Marcelo, né? Nosso papo aqui é negócio, tá? Mas ainda eu te espero com perguntas que você vai ver como Não, de vamos encontro lá. que você está falando. Se a gente for sincero, antes da pandemia, Caio, e nos últimos anos, a gente já previa que a coisa não ia bem. A gente já previa que os negócios estavam muito difíceis. E a gente já previa que as margens, que os modelos estavam se transformando, que aquilo não daria certo. Eu já cheirava isso. Só que a gente não imaginava que chegaria um coronavírus. Então, o que eu diria? Eu diria os últimos 5 anos como a primeira fase, a pré-pandemia como uma segunda fase, começo fase 1 da pandemia, fase 2, que é 2021, da pandemia, e o que vai vir agora da pandemia, em que, e você vai me contar essa história, desde teu ponto de vista, em que eu acredito que o bom de hoje, desta fase ruim, vai ficar para toda a vida. O bom ficará sempre. Então não adianta achar que vai voltar. Eu digo isso porque, ainda que pareça utopia, muitas pessoas, como o Caio disse agora, estão pensando que alguma coisa vai voltar. O bom vai continuar para sempre, porque as pessoas vão encontrar ali o porto onde tudo aquilo precisa ser melhorado porque é mais barato e é melhor. É isso, Caio? Precisaria ter uma bola de cristal. Eu acho que não tem analista que consegue bater o martelo e falar isso fica, isso não fica. É verdade. Tá? Eu acho que nós estamos ainda numa fase, se uma coisa que a pandemia ensinou para todos nós aqui, é que não dá para prever mais nada nessa história, né? Se você perguntasse em março, qualquer analista fala, não, em junho a gente retoma, né? Viramos o ano nessa história e quando a gente estava em novembro e dezembro, a gente falou, não, a partir de janeiro o negócio começa a ficar mais calmo. E em janeiro ninguém imaginou que em abril, aqui, vida no maio, a gente estaria na situação que nós estamos hoje, considerando números aí da saúde até piores do que a gente estava no ano passado. Né? Então, não dá para se prever muita coisa, mas a gente tem essa tendência de até normalizar um pouco o caos, né? De tentar retomar a vida no meio do caos, nessa história toda. Caio, quando isso se torna normal, entre aspas, você convive com isso. Isso Exato, é o normal do dia a dia. E essa resiliência. Exatamente, essa era parte boa da isso que eu ia falar. resiliência, né? Quando o Caio fala, é importante dizer que agora não tem mais lugar para os resistentes, e sim para os resilientes, para os adaptáveis. Não tem mais lugar para quem ainda quer ficar fazendo a mesma coisa. Então, por mais que a gente ainda esteja no meio do caos e da pandemia, e enfim, com nada de porcentagem de população vacinada, a gente vai continuar. Não tem outro jeito. Estamos aqui, né, nesse momento. Então, arredonda esse assunto da pré-pandemia, pandemia, fase 1, fase 2, fase... Chamei fase 1 o ano passado, porque até março, abril, Caio, foi muito difícil. Maio, junho, julho, agosto, mesmo na nossa empresa, começou a andar muito legal. Começou, e então você tem a sensação de que vai continuar bem. Começa o ano difícil novamente. E está uma fase difícil nesse momento. Então as pessoas não têm um padrão, uma norma do que vai acontecer de fato, não é? Você pega a volta de escritório, se vai ficar, se o pessoal vai ficar em home office, como vai voltar. Você vê no começo da pandemia, tudo quanto é empresa, até fechando os escritórios, falando que vai voltar. E essa semana já saiu notícia, as empresas do Vale do Silício, está todo mundo pedindo para o pessoal voltar para o escritório, por conta de questões de cultura empresarial, corporativa, tal, que se perde. Você fez um faseamento ali, Marcelo, e eu brinquei um outro dia com esse faseamento, um pouco diferente no teu corte, o que eu chamo dos 5 S's da pandemia, né? E aí meus 5 S era o seguinte, eu chamo de susto, né? Susto foi março. Março do ano passado foi o susto. A gente escutava da pandemia, que estava acontecendo na China e tal, mas de repente na quinzena de março do ano passado, bom, é o susto, é março. Aí em abril eu chamo de sobrevivência, que é todo mundo tentou se adaptar de algum jeito para segurar, ia ter Páscoa, ia ter Dia dos Namorados, como é que é, em junho volta, então começou a ser a sobrevivência. Da sobrevivência, a gente passa para o que eu chamava de solução, que eu acho que foi de maio até o final do ano, que é todo mundo indo mais para o digital, abrindo seus canais digitais e tal. Ou seja, eu assustei, eu tentei
adaptar alguma coisa e comecei a tomar corpo em coisas que de fato deixaram de ser temporários adaptáveis e começam a ficar como ferramentas dessa história, né? A partir de janeiro, e nós estamos vivenciando esse olho de furacão, que eu acho que nós vamos pelo menos até dezembro, eu acho que não dá para botar ponto final nessa história, eu chamo de saúde, né? Porque vai depender de vacina, contágio, variante e tal. Então, é uma zona cinza que a gente não consegue definir nem se... a gente sabe, até porque a gente está nele, como é que vai ser esse segundo tri, que não vai ser bom. O terceiro tri, ele é uma zona cinza ainda, mas que a gente tenta ver com algum otimismo, ora pessimismo, depende da notícia, mas a gente ainda tem um certo otimismo no quarto tri, quando a gente vê que vai estar, com pelo menos talvez vacina com mais acelerada, o ritmo mais aberto de varejo e tal, e acho que qualquer momento, vamos supor que for dezembro, a gente conseguir considerar essa fase passada, eu acredito muito no que eu chamo que é o último S, que é salto. Porque eu acho que é exatamente o que você falou. Muita coisa vai ficar, muitas pessoas vão voltar a comprar na loja física, elas vão voltar a consumir, muitas coisas. A gente tem um Brasil que, diferente de acontecer em V, em W, como os economistas preveram, a gente começou a acontecer um mercado que retomou em letra K, né? Para boa parte da população, a pandemia foi terrível, a gente sabe disso, né? O desemprego, faltou dinheiro na praça, mas tem uma pequena porcentagem, né, classe média alta para cima, que até fez reservas financeiras na pandemia. Sai da pandemia com mais dinheiro nessa história, né? Então esse é o pessoal que vai consumir turismo muito forte, vai consumir... o luxo, por exemplo, não parou de ser consumido no país, né? As marcas Louis Vuitton, uma série de marcas anunciando que o mercado do Brasil não parou na pandemia, né? Mercado solar, pessoal de óculos, né, falando para mim que as marcas solares, o pessoal comprava quando viajava para fora, começou a comprar no mercado interno, o pessoal está dando risada de venda. Então, assim, são mercados dinâmicos nessa história. Então, nós vamos ter algumas coisas acontecendo que eu acho que vamos ter um boom. Assim como janeiro e dezembro já ensaiava essa retomada. O crescimento da pandemia, a segundo repique, essa segunda pandemia, essa segunda onda, infelizmente esfriou esse comércio de novo, né? Voltou a restrição e Isso foi tal. lamentável porque, na verdade, ninguém pensava que isso aconteceria. Não. Foi um choque muito grande. E haja Ninguém adaptabilidade. que fez planejamento tinha isso na conta. Agora, eu duvido que alguma empresa planejada Sim, tinha com certeza. desenhado que abril seria assim. Com certeza. Posso entrar no Lynx? Yes, Eu vamos quero lá. muito conhecer. Eu não conheço bem o Lynx, na verdade, sei muito pouco. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o sistema, de como é que ele ajuda as empresas, principalmente as do varejo, nos negócios. Eu entendi que é um sistema que consegue customizar os clientes, enfim, cria atividade de CRM, que também acho interessante a gente falar desse termo, para que as pessoas entendam aqui, quem não Sim, conhece, claro. né? Dados. Toda essa questão de direcionar os clientes para um determinado assunto. Enfim, faz um resumão para a gente, Caio. Na verdade, assim, para explicar links, a gente precisava de um podcast só para links, cara, do tamanho que é a empresa. Mas hoje a gente é um ecossistema, tá? É uma palavra muito em uso hoje Sim. das grandes empresas, mas a gente considera um ecossistema porque hoje a gente tem mais de 50 soluções dentro de uma mesma empresa. É um grupo grande, são mais de 4 mil colaboradores hoje, mais de 30 anos de mercado, né? Então, tudo que for cadenciado na gestão do negócio, desde o sistema de venda, o PDV, passando pela camada do digital, né, com os e-commerces, os marketplaces, e até mesmo as questões de links de pagamento, né, QR Codes, Pix, né? A Lynx tem um ecossistema voltado de gestão de negócios nessa história toda, né? Então, a gente tem uma série de soluções que a gente tem uma gama que atende desde o microempresário, desde o pequeno negócio, até as maiores redes de varejo do país. Hoje, por exemplo, se você considerar, por exemplo, como parâmetro uma ABF, Associação Brasileira de Franquia, 44% das franquias credenciadas na ABF usam alguma solução da Lynx hoje. Nós temos um market share de gestão de mercado de 45%, né? Uma base de quase 45 mil clientes. Então, a gente, de fato, é uma das maiores empresas do mundo nessa questão de sistema de gestão de negócios, e aí envolve uma série de questões, esse desafio de vender digital, Renata, o CRM que você falou, aqui a gente complica quando conversa muito sobre CRM, eu digo, a gente, o mercado, quando fala sobre CRM, mas CRM se trata de você conhecer o consumidor, né? Conhecer quem é que está comprando com você, entender, e olha só, um pouco do que o Dr. Marcelo falou, né? Eu acho que o varejo tinha muita opção de tentar ser digital ou não ser digital,
de engajar numa questão de CRM, de conhecer mais consumidor ou não, de entrar na rede social ou não. O que a pandemia colocou muito forte nisso, Marcelo, eu acho que é essa questão de tirar a opção. Já não é mais uma opção ser digital. E ser digital não se trata de ter o e-commerce, mas de você ter uma presença digital, uma casa digital, alguém que for procurar para você. Se eu for no Google procurar a empresa, né, dos nossos amigos que estão escutando aqui hoje, o que eu vou achar? Né? Eu vou encontrar o site, eu vou encontrar o e-commerce, eu vou encontrar o endereço, né? É um pouco disso, né? A gente tem ajudado o varejo dentro das dores do mercado e passam por N situações que vão do sistema de simplesmente computar uma venda até o gerenciamento do estoque, até as relações contábeis e fiscais que são muito mais profundas ali e difíceis de entender. De fato, todo mundo hoje tem um telefone na mão. Não tem quem não tenha um telefone na mão. As pessoas estão no ônibus, as pessoas estão em casa, estão em qualquer lugar. Inclusive, vou dizer algo não obsceno, mas as pessoas estão na privada com o celular, não é? Então, Fantástico. Não obsceno, foi muito bom. e assim, as coisas chegam até você, né? Que não tiver essa comunicação. E você sabe que me assombra, Caio, eu gosto de entender um pouco esse movimento sociológico, o que acontece por conta do desdobramento de alguma outra coisa, né? E todo mundo, você quer, por exemplo, na empresa, na nossa fábrica, em algum lugar, eu quero alguma informação, a senhora que prepara o café, talvez, ou alguém, eu pergunto para ela sabe das melhores promoções, ela sabe onde se compra, ela sabe quais são os novos, assim, projeções, porque eles, aqui, Sim. ali, eles é que sabem. De maneira muito mais ágil. Então, a minha pergunta seria o seguinte: aliás, você fazia a roupa e você postou da Vila Romana, me parece que era, daquela. Opa! Você lembra quando você comprou uma calça uma vez e você. Posso contar essa história? Então, Fantástico. eu ia te perguntar se você hoje está fazendo a mesma coisa com sua roupa, porque Caio perdeu peso, ele estava me contando agora, mas ele vai contar esse episódio aí. Conta aí da roupa poxa, que você fantástico. vivenciou. Isso é legal para falar, o Marcelo. Eu costumo brincar que a gente fala assim, porque o digital tal. Eu falo, gente, é muito mais simples resolver essa questão e estar junto com o cliente. Eu conto esse caso. Eu cheguei a formalizar, ele criou um artigo sobre isso, tal. Isso já faz mais de 6 anos, tá? Para não falar que é voga da pandemia. E eu gosto de citar, às vezes, a loja, a pessoa que me atendeu, tal, porque foi um caso real nessa história, né? E é uma história bem bacana, porque eu tinha uma festa um pouco que você falou, era bem grandinho, né? Eu tinha mais de 60 quilos a mais do que eu tenho hoje, né, nessa história toda. Mas, vamos lá, eu tinha uma festa no sábado, era uma sexta-feira, final do dia, e eu falei, cara, eu vou comprar uma calça para ir na festa, tá? Minhas calças não estão... Como a gente vai comprar roupa nova para ir para a festa, certo? Comprar uma calça nova, tal, e gosto de comprar nessa loja, Vila Romana, no Parque Shopping São Caetano, próximo de casa aqui e tal. E fui na loja, fui super bem atendido pela vendedora Maria, né, nessa história tal, me atendeu super bem, eu cheguei até a pegar 2 calças para comprar. Mas qual que era o meu plano? Eu tenho uma festa no outro dia. Meu plano é o seguinte, eu ia comprar uma calça no shopping na sexta-feira à noite, ia recorrer no shopping, às vezes tem aquele serviço chamado Sapataria do Futuro, né? Que é o pessoal que faz barra expressa. E você paga uma nota, mas é um dos gatilhos de compra que é a conveniência. Ok, que eu vou pagar mais caro para fazer uma barra de calça, mas eu quero pagar porque eu quero essa barra de calça feita em meia hora. E é o processo que os caras fazem lá, certo? Então, minha ideia era comprar, e a hora que eu entrei lá e passei no caixa, lá era umas 6 horas da tarde, eu estava com meu filho pequeno, na época ele era pequeno, né? Hoje tá grandão já, mas a gente falou assim, eu falei, poxa, será que a sapataria aqui tá aberta do futuro? Ela falou, por que você quer lá? Eu faço a barra da calça. Eu falei, eu conheço a marca de vocês, tal, normal, eu sei que vocês fazem esse tipo de serviço, mas é que eu tenho uma festa amanhã. Eu falei, não, vou fazer para você hoje esse serviço. Eu falei, hoje? Sexta-feira à noite, né? 6, 7 horas? Ela falou, me dá o telefone no WhatsApp, vou fazer de graça. Eu falei, de graça ainda, vai fazer hoje o meu problema, vai resolver meu problema como um cliente, fantástico. Eu falei, o que eu faço? Ela falou, me dá o teu telefone no teu WhatsApp, o senhor pode passear no shopping, em meia hora eu entro em contato com o senhor. Eu falei, nossa, que legal. Tá bom, fui lá medir a calça, ela mediu e tal. Deu 20 minutinhos, 25 minutinhos, recebi uma mensagem no WhatsApp, olá, Caio, aqui é a Maria, tal, pode vir provar, suas calças estão prontas, né, tal. Aí eu cheguei lá na loja, voltei na loja, ela falou, senhor, que eu gostaria de provar para ver se a calça ficou boa? Eu falei, olha, eu tô com meu filho aqui, já tá impaciente, né, criança depois de um tempo começa a ficar impaciente em loja, quem tem criança pequena sabe disso. Eu falei assim, qualquer coisa, amanhã eu volto de manhã aqui e resolvo isso aqui com você, pode ser? Pode ser. Cheguei em casa, experimentei a calça perfeito, falei, problema resolvido,
Fui dormir. No outro dia, a meio-dia, na hora do almoço, eu recebo uma mensagem no WhatsApp, simples, cara, simples, assim. Oi, Caio, tudo bem? Aqui é a Maria, da loja Vila Romana, eu queria saber só se as calças deram certo para você, muito obrigado. E eu costumava falar isso em palestra, Marcelo. Eu falo assim, cara, que ferramenta que ela usou? WhatsApp. Quanto é que custou fazer isso? R$0, entendeu? É muito mais, às vezes, a ação, né, a vontade de fazer, essa venda ativa, essa vontade de engajar com o teu consumidor, que vai gerar venda, do que uma ferramenta, né, nessa história. Então, até eu, como empresa de software, tenho N ferramentas fantásticas, mas a gente depende do grande vendedor ter aquela razão de ser. Hoje a gente está numa época de WhatsApp, por exemplo, que a gente está sendo... O WhatsApp virou e-mail. É Sim. tanto spam que a gente recebe sem sentido nenhum. É que as pessoas não estão conversando com a gente, elas estão disparando uma mensagem que o marketing mandou mandar para 30 e poucas, 40, 50 listas de transmissão que o vendedor tem na mão dele lá. Aquilo é resposta zero, e vai ser zero a resposta, e vai ser cada vez pior para quem tem alguma resposta, porque aquilo não é um engajamento. Ninguém perguntou, oi Caio, tudo bem? Eu posso falar com você um pouquinho? E falou comigo. Ninguém se comunicou comigo nessa Simplesmente conversa, né? jogou a informação lá. A gente não A quer pessoa ouvir. está muito acostumada a fazer isso. A gente não aguenta. Não é que a gente não aguenta, Renata, é assim, no universo que a gente está, Claro. igual aquela marca que acha que vai vender para você fazendo isso, você está sendo assediada por mais uma infinidade, uma dezena de outras marcas. Por que Então que não é eu que vou aquilo não parar para assistir funciona. aquilo? Mas é a mesma coisa com aí falando das redes sociais, inclusive você é muito ativo, Caio. Eu acabei de assistir um vídeo seu. Por que que eu vou parar e assistir um vídeo, principalmente do IGTV? Porque um vídeo no feed de 1 minuto, tudo bem, até posso parar para assistir. Agora, você me pede para assistir um vídeo de mais de 7 minutos no IGTV, eu não vou fazer isso se realmente, logo nos primeiros 5 segundos, aquela história do YouTube, você não me pegar. Eu não tenho por que continuar ali. Porque tem milhões de Exato. pessoas iguais a você fazendo aquilo. Por que que eu vou parar para assistir 7 minutos? Eu parei para assistir o Caio, sem conhecê-lo, né? Eu ia entrevistar o Caio e tal. E ele fez um quiz, e o quiz tinha uma resposta imediata. Imediata, tanto é que eu falei, bom, vou responder E o prende quiz a daqui a atenção. pouco, lá, sei lá, dali um dia ele me responde, faz outro vídeo. Não, aí ele já foi lá, 46%. Falei, como é que é? Aí eu falei, bom, ele merece que eu fique aqui, né? Inclusive, pode até me contar os seus problemas, que de repente eu posso te ajudar a resolver, porque você realmente me convenceu, entendeu? É isso, né? Eu sei. É o tempo, né? Agora, A maneira uma que você se comunica. Uma coisa interessante, Caio, você sabe que eu sou da época que se assinava o jornal e continuo assinando a Folha, Valor Econômico, e compro o Estadão em banca. Sim. E eu queria aproveitar para mandar um abraço à diretoria da UOL, que tenho vários amigos, que a UOL, nessa semana, celebra os 25 anos de Cara Nova. E eu gosto, Passa rápido, né? adoro a UOL, porque você aprende vendo aquilo também, esse comentários, conteúdos e tudo mais que foi evoluindo. Mas no valor desses dias agora, esse programa é gravado, posso dizer que é de hoje, é hora das empresas camelo que conseguem resistir e não unicórnio. Fala um pouquinho disso. Essa história do unicórnio, eu sou um cara um pouco mais cético, cara, né? A gente Eu tem também. esse papo de o quanto vale uma empresa, né? E qual é o valor que o empreendedor dá. A gente está numa época que o empreendedorismo mudou, né? Há 20, 30 anos atrás, o que era o empreendedor? O empreendedor era o perfil Sebrae, né? O empreendedor é aquele cara que montava um negócio na garagem de casa, montava a lojinha lá improvisada, né? Pegava um pontinho de venda lá e começava, né, um salãozinho de cabeleireiro e tal. O que a gente chamava de empreendedor era muito disso, gente que estava começando a ralar, começando a criar negócios e tal. E hoje o empreendedorismo ele ganha um outro status, né, cara? Um status de popstar. Você vê as novas gerações hoje. Antes um cara, né? A gente foi educado, né, a ser, olha, ou você é doutor, ou você trabalha numa multinacional, ou você vai trabalhar para o governo. Esses são os grandes empregões que você tem. Qualquer outra coisa vai ser arriscada, né? Então, assim, a gente foi educado dessa forma, né? E a gente tem uma educação hoje que está um pouco diferenciada, ainda bem, né? Valorizando bastante esse ponto de empreendedorismo. O problema é que nesse assunto tem muito ruído. O que é ser empreendedor? Vamos lá, o tal do status do CEO, né?
quantos CEOs você tem, que na verdade a empresa é só o cara. Então, Sim, sim. CEO da Nesse empresa tal, né? E as pessoas CEO de colocam mim. isso, CEO De mim. CEO de mim mesmo, De mim né? mesmo. super denso essa conversa. Por exemplo, assim, olha, alguém criou uma nova empresa que faz um sistema de ERP. Cara, ERP é assunto consolidado. Qualquer nova empresa não é uma startup. A startup, ela tem esse nome porque ela está testando um modelo de mercado, um negócio novo no mercado, e não é mais um negócio novo de um monte que tem igual. Isso não é uma startup. Tá? Então, até desse negócio do unicórnio e tal, de fato, os unicórnios são as empresas que conseguiram trabalhar a novidade, né? Desde Nubank, a própria, sei lá, o Uber e tal, são os grandes unicórnios no mercado do Brasil. Acho que nós estamos com 12 unicórnios, se eu não me engano, agora se eu falar a memória, 12 ou 13, né? Empresas brasileiras que conseguiram chegar nesse status de unicórnio, mas muito mais do que nomear eles, né? É um pouco dessa questão do que é uma startup, né? Então, assim, às vezes eu vejo a pessoa lá, ia conversar comigo, acho que em 3 anos de governo eu conversei com quase 400 empresas que se intitulavam startups, né, voltadas para varejo. Deu para mapear bastante esse mercado, entender. Mas às vezes o cara fala assim, olha, enquanto as pessoas enrolam brigadeiro para o sentido horário, eu enrolo no sentido anti-horário. Fala, amigo, isso não faz de você uma startup. O produto final é brigadeiro, brigadeiro todo mundo já conhece. Entendeu? Assim, não muda o produto. Então, assim, tem muita espuma nessa conversa. Claro. Tem muito investidor que não sabe como investir e capitaneia ou capitaliza empresas que não vão funcionar. Eu, pessoalmente, eu fui investidor anjo de 6 empresas, né, capital meu, investido. 2 delas faliram, não deram certo, então a gente erra muito nesse negócio. Mas acontece isso, Caio. Mas isso não é normal. Claro. Mas assim, o fato é que eu acho que esse mercado está passando por uma fase de maturação muito rápida, ele está ficando mais maduro muito rápido. Lá no começo, 5, 6 anos atrás, as startups tinham nomes bonitinhos. Resolvemos aquela dorzinha específica, chama meu pé de laranja lima.com.br, né, minhaamiguinha.com, tinha os nomes bonitinhos, as coisas assim. E hoje são empresas que elas já nascem com um propósito de fato serem robustas, né? Elas já nascem quase que grandes, essas startups. Nascem com muito capital, com fundos, com muito dinheiro e mudou, é diferente. mudou. Agora, e as camelos são aquelas que são resilientes, que vão andando e suportando e andando apesar desses momentos o empreendedor, difíceis. E eu acho que o maior retrato disso não é a empresa ou um negócio, mas é o empreendedor, Marcelo. Né? Então, o Kepler, que é o João Kepler, que é um cara muito conhecido desse mercado, mas ele fala, cara, aposta no jockey e não no cavalo. Né? Então, assim, vale muito do empreendedor e não da empresa. E é legal você olhar essa questão do camelo que você está falando, que é disso, de pessoas que estão apaixonadas por mercado e não pelo seu negócio. Ter paixão pelo negócio é muito bom, cara, mas a gente está falando exatamente como a gente começou essa conversa, num tempo de resiliência. Imagina só, que se em janeiro ou fevereiro, nem lembro qual foi o mês que começou, e olha como o negócio está dinâmico, né? Quando apareceu a vibe do Clubhouse, né? E todo mundo, Clubhouse, bum, explodiu o negócio, no mundo inteiro, né? Clubhouse já evaporou. Você imagina se eu criei uma startup para vincular alguma coisa com o Clubhouse, uma agência disso. Cara, eu tenho que ter a resiliência de, ao mesmo tempo que esse negócio está morrendo, eu mudar meu negócio, porque eu não posso morrer junto com o negócio. Exato. E é muito disso do camelo atravessar o deserto, saber se comportar para aguentar o tranco e não precisar, às vezes, puxar capital o tempo todo, ou depender do dinheiro dos outros para crescer ou para se manter nessa história, né? Acho que vai muito dessa maturidade de mercado que a gente está evoluindo. Então vamos falar de mercado de beleza um pouco? Posso podemos. entrar no seu mercado? Pode, Marcelo claro. Schumann, porque Pode. eu gosto demais. O mercado de beleza, não só porque eu sou mulher, mas enfim, ele atinge. Agora, o Brasil é um dos maiores consumidores de beleza. E me parece que nesse momento de crise, pandemia, caos, só cresceu o mercado da beleza. Eu daria meu ponto de vista, e Caio, não sei se você concorda. A beleza, ela se transformou, além de embelezamento e preservação da saúde da pele, em fonte de renda, seja primária ou secundária. Sim. Para muitos é a primeira fonte de vida. Exato. Para muitos é a segunda fonte. Para mulheres, arrimo de família, muitas vezes elas precisaram trabalhar com isso. Então, nós temos grandes empresas aqui no Brasil, temos
a Natura, que é um grande orgulho, é muito bonito. Boticário também, são empresas gigantes. A Natura, um grupo. A Vitaderm não fica tão atrás na Fica conversa. atrás. Tem os grandes players, tá? Eu vou fazer essa propaganda para você, pode deixar. Eu agradeço. Mas pensando trabalhamos aqui, muito. vocês Com dois, né? certeza. Eu acho que era legal agora, para quem está ouvindo a gente, que vocês dissessem. Eu falo dicas, que pode parecer uma palavra simples, mas tem muito empreendedor começando no mercado da beleza, assim como tem muito empreendedor no país, né? Agora, muita gente virou, nem que seja por necessidade. E dentro do mercado de beleza, mais ainda. Muita gente começando. E por mais que a pessoa ouça o que eu acabei de falar, poxa, é um mercado sempre em ascensão e mesmo no meio da crise só cresce, essa pessoa está começando e está perdida. O que vocês poderiam dizer para esse tipo de empreendedor, empreendedora, que está começando agora no mercado da beleza, já tem que focar no e-commerce, no digital, no WhatsApp, na venda pelo WhatsApp, enfim, todos nos marketplaces, etc. Mas qual é a principal dica para essa moça, para esse rapaz jovem que está ali, parou e falou, bom, eu vou empreender na beleza, mas não sei bem, poxa, como vocês falaram, tem grandes players, já tem muita gente que não é grande, mas está ali no médio e vendendo pra caramba. Como é que ele faz? Caio, conta aí pra gente. Não, vamos lá. Eu acho que tem algumas questões que precisam ser colocadas também aqui, Renata. Vamos lá. É um mercado grande. Quando a gente fala mercado da beleza, a gente considera tudo, né? Da indústria, da ponta até de fato, a cabeleireira, a manicure que está lá na pontinha oferecendo serviço. Esse pessoal da ponta passou por apuros esse ano. Muito. Isso é uma verdade, tá? Porque o salão fechado é difícil. Eu posso pedir comida pelo delivery, mas pedir unha por delivery, né? Ou massagem ou drenagem é mais complicado, né? Então, assim, no limiar da conversa, você tem o profissional indo atender na casa do cliente, que nem todo mundo estava receptivo a isso, né? Por mais que o profissional oferecesse isso, meio na surdina, né? Você chamava o cara, olha, eu arranjei um cara que corta cabelo em casa, mas não conta para ninguém, né? Essas coisas assim, mesmo que na surdina, tal, nessa história tal, nem todo mundo estava receptivo a receber pessoas no meio desse segundo contexto. Então, foi aí, esses primeiros 3, 4 meses do ano, não foram meses fáceis para esses profissionais, né? O fato é, esses caras também começaram a se reinventar, né? Teve uma série de franquias que explodiram na pandemia. Não sei se eu posso ou devo citar nomes, mas a gente tem acompanhado a história. Vamos lá, a gente tem visto lá, Festa Escova, os caras montaram 111 lojas na pandemia. Esses dias eu estava acompanhando a história do Bruno Sodré, né, que é um cabeleireiro que saiu lá do Capão Redondo, está montando uns salões fantásticos hoje, assim, com toda uma história de superação. Sim. O Caio, deixa eu te fazer um parêntese. Eu vi agora uma história de uma manicure no Instagram. Essa moça era uma manicure, ela criou um curso online que ela ensina a fazer unha ao vivo. O que ela vende? Essa moça está fazendo fortuna. Eu não tô brincando, não. Eu fiquei impressionada. Ela fica ao vivo te mostrando como fazer unha. Ela vende esse curso, logicamente, só que ela dá aula ao vivo, algumas partes são gravadas. Ela tá fazendo fortuna. Quando eu comecei a fazer as contas, eu falei, amiga, você tá ganhando. Tem que te vender as duas coisas, né? E aí é o lance que eu ia falar que o pessoal tem feito. Então, assim, eu sou um cabeleireiro, eu compro, por exemplo, um lote de um produto muito bom pro cabelo, né? Eu falo, olha, eu vou fazer uma aula especial, né? Você compra comigo o produto e você vai ter essa aula especial de aplicação desse produto no cabelo, ou essa unha, como você vai compor essa unha, eu vou te vender um kit para você fazer essa unha diferente, etc, tal. E eu acho que é um pouco disso, a gente está mixando serviço e produto. O cabeleireiro já fazia isso, a manicure já fazia isso no salão, só que agora tem que atingir o público que está na casa dele, não querendo sair e precisando fazer isso e nunca teve talento. Vou contar uma causa especial. Meu filho, né, pandemia, cabelo de criança começa a crescer igual mato, né, nessa história toda. Eu fui me aventurar a cortar o cabelo do meu filho. Bom, o resultado disso é que eu tive que sair desesperado atrás do barbeiro para refazer o estrago que eu fiz do moleque nessa história. Porque é isso, mas tem muita gente que gostaria de aprender como cortar cabelo de criança. Eu duvido. Deve ter milhares de pais que gostariam de fazer uma aula rápida disso para conseguir. Não, e isso aconteceu. Você ensinou a cortar o cabelo e depois veio aquela coisa, cuidado com tesoura em casa, essas coisas que precisa ter um curso presencial. Mas contando um pouco a nossa história, nós temos 100 franquias, vários pontos de PDV em lojas profissionais e outras no Brasil inteiro. Sim. E sempre fizemos treinamentos. Temos algo que chama TON, Treinamento Oficial Nacional, né? E Treinamento Oficial Regional. Em todos os estados, e eu criei
uma espécie de sistema chamado VDMap. Você tem a Google Map, VDMap, onde mapeia, eu faço um CRM dos principais profissionais de cada região, porque é muito fácil você se situar numa região, como é Campinas, ou Bauru, que tem ao norte, sul, leste e oeste. É difícil você dizer o Brasil. Quem são os limites do Brasil? Argentina, Bolívia, né? Enfim, é mais complexo. Então, nós começamos a fazer online, nós começamos a fazer FaceTime, nós começamos a fazer Instagram, nós começamos a fazer treinamentos, inclusive com as universidades. Eu tenho a felicidade de ter fundado a primeira faculdade estética superior do mundo aqui na Anhembi Morumbi. Sim. E o curso de farmácia. Então, começamos a trabalhar a pesquisa como algo inédito. A pesquisa, e posso dizer com bastante orgulho e humildade, que a nossa empresa, Vitaderm, Instituto de Pesquisa e SIG que nós temos, está linkado às universidades por excelência do Brasil e do mundo. Porque há 40 anos, simplesmente, você não tinha nascido, eu faço isso, junto com... Olha que eu acho que sim, mas sim, né? Ele não nasceu, depois, então até vou me levantar, gente. Depois mostra o documento. Então, a questão de pesquisa, a questão de educação, os treinamentos online, essa foi uma dinâmica que nos manteve vivos, linkados, engajados com toda a galera do Brasil, mas do mundo. O único limite era que online com o Japão, com a Austrália, talvez estariam dormindo de outra maneira, porque ao vivo todo mundo está te sintonizando agora em qualquer lugar. Sim. E tem Então, o benefício disso, né, Marcelo? Muito mais próximos desse pessoal, que às vezes vocês não estavam tão próximos por conta do mundo que a gente tinha, de ter que ter o deslocamento físico e tal. é verdade. As pessoas têm, as equipes se sentindo muito mais próximas umas das outras por essa conectividade mais rápida aqui de conversas, né? Então, essa tecnologia nos ajudou a passar conhecimento, educação, estarmos próximos, tanto que agora, como eu, nomeado pela Croton, na Anhanguera, professora aula de destaque, desenvolvendo um projeto pela Anhembi Morumbi, Laureate, que agora tem uma nova direção, se junta com a Anima, do amigo Daniel Castanho. Sim, Daniel, eu entrevistei o Daniel no meu Sucesso, aquela plataforma de empreendedorismo. Conhece que garoto há 25 anos, que eu faço... um garotinho, ele continua sendo garoto ainda. Sim. Mas tem uma cabeça, uma dinâmica. Então, hoje a educação não são mais 4 paredes. Você não pensa em sala de aula, você pensa no mundo inteiro. E ao longo da vida, viajando e pesquisando no mundo inteiro, professores com quem a gente trabalha do mundo inteiro estão linkadinhos com a gente, trabalhando em pesquisa, lançamento, educação, ensino, tecnologia, atrelado ao produto. Então, ia te fazer uma pergunta. Qual o papel do content, do conteúdo, neste novo mundo? Porque o conteúdo continua sendo importante, o que mudou a ferramenta, ou seja, chegou mais rápido em você através da links, por exemplo, do que em outro momento. Mas o conteúdo é importante desde o teu ponto de vista? Total, eu acho que tem 2 drivers ali, dois direcionamentos quando a gente fala de conteúdo. Tem um que é para a própria empresa, né, e tem uma que é para o mercado, né? Para a própria empresa, eu acho que o conteúdo molda a cultura. Né? Quando você fala, estamos aqui educando, conversando com o profissional, ele tá entendendo os valores da sua empresa, né? Mesmo que não esteja tão explícito isso, mas você molda pessoas nessa história. Então, esse conteúdo tem a importância de criar cultura, principalmente nesse universo digital, onde a gente está só articulando com pessoas, às vezes, numa tela de 13 polegadas, ou pior, numa tela de celular só, menor que isso, né? Tem essa questão de fato, como a gente está trocando e observando e passando conteúdo da empresa. O segundo ponto, que obviamente é um pouco óbvio nessa história, é que o conteúdo hoje para qualquer empresa é essencial para que ela ganhe autoridade naquilo que ela faz no mercado. Você precisa ter autoridade para passar para o mercado. Então, assim, o conteúdo tem atraído pessoas que não só pela compra de produto ou pela compra de serviço, mas por reconhecer você como especialista naquele mercado que você está se propondo a agir e a atuar. Continuando, tenho mais uma pergunta aqui. Eu estou entendendo, então, Caio, que nós temos as marcas, né? As marcas, as empresas, e temos o consumidor, certo? Exato. Então, no meio é que ali tudo acontece. Só que nesse momento, e foi um artigo de LinkedIn que eu fiz agora, é meio que reverso, né? Porque o produto vai para o cliente. Vai pela tecnologia,
tecnologia, vá pelo Uber, ou vá Sim. pelo Rappi, ou vá pelo táxi, ou vá pela bicicleta, como estavam fazendo os chineses antes, que tinham distribuidores e bicicletas nos bairros, por isso que chegavam os produtos muito rápido antes, não é? Exato. E então minha pergunta é o seguinte: tem a marca e tem o consumidor. Só que o consumidor não está indo até a marca, não está indo até a loja, não está indo nesse momento até a empresa, agora está começando a reabrir, mas agora o produto vem até ele. E aí tem ganhado relevância as redes que têm lojas nos bairros. Então você pega um Pão de Açúcar, ou Dia, ou assim, Carrefour, enfim, porque estão perto e entregam rápido. E até os pequenos supermercados têm ganhado Sim. bastante Perfeito. espaço, Sim. porque eles estão a um Muito. quarteirão da tua casa, ou que você pode ir na farmácia, no supermercado, no mercadinho, no posto de gasolina, você pode ir, ou ele te entrega porque vem ou andando com 2 bolsinhas, ou vem de bicicleta, Exato. entregar em casa. Então, como que está essa ponte nesse momento? Mudou, né? Quer dizer, o produto chega até em casa. Então, esse espaço físico, como está nesse momento, né? A gente sabe que shoppings estão reabrindo e se Sim. criou o conceito de consumo em casa, um conceito estratégico, enfim. E como vai ficar isso? Como que você imagina, falando em futurologia, em presentologia ou então passadologia? Depende de mercado, tem uma série de dinâmicas. Vamos lá colocar algumas dinâmicas nessa história. É o que você falou, né? Esse mercado focado na conveniência do estar próximo e ser mais rápido, estar mais próximo nessa história toda, tem de fato crescido, principalmente nas periferias, né? Por conta da questão de você deslocar menos ao centro da cidade, né? No impacto, isso em cidade média, pequena também funciona na mesma dinâmica nessa história, então os centros não estão fechados, ou às vezes os centros estão super vigiados de abrir ou fechar a loja. Na periferia, aquela meia portinha ela é menos vista, então o cara consegue atender o consumidor dele no final do dia. Certo ou errado, não é isso que eu estou discutindo, mas né, o fato é que assim funciona, né? Então, assim, isso tem essa dinâmica. Desde muito antes de pandemia, a gente vem assistindo uma aproximação cada vez mais forte da indústria diretamente se relacionando com o consumidor, né? Seja vendendo em canais digitais, seja vendendo com a própria venda direta, ou até mesmo marcas se aventurando, Multilaser, Balduco, né? Inspirado em cases como a Havaiana, Ering, que deixaram de ser produtos intermediários, sendo oferecidos em locais intermediários para capitanearem seus próprios negócios, terem seu próprio canal de venda, seu próprio canal de conversa com o consumidor, né? Na pandemia, isso tem se intensificado, muita indústria tem olhado para esse mercado com interesse, é uma tendência grande que todo mundo direcione. E qual é o papel da loja? Isso eu já falo, uns 5 ou até mais anos nessa história, né? A loja tem que ser cada vez menos o intermediário. Aquela loja que, de fato, vamos lá, moda, se eu falar moda, aquela loja que tem roupas sem graças, com manequim sem graça, com a parede toda pintada de branco, sem nenhum tipo de apelo, né? E vendendo de baseada, esse cara pode sumir do mercado. Porque as marcas a indústria cada vez mais vai tentar oferecer diretamente para o consumidor, o marketplace, o digital vai comer esse cara, entendeu? Então, a experiência de compra vai ser o que atrai a gente no futuro, assim que a loja estiver liberada para funcionar normalmente, né? Então, assim, os consumidores estão ávidos por experiência de compra. As pessoas estão em casa, aumentou-se o consumo, se questionou o consumo de muitas coisas na pandemia, mas as pessoas querem experiência de voltar para a rua, elas querem experiência de retomar essas lojas, mas essas lojas vão ter que, em contrapartida disso, oferecer boas experiências, né? Existe muito um cross essa história, que é o digital está procurando trazer um pouco de calor na experiência de compra, seja com uma Alô do Magazine sendo quase uma pessoa falando com você, por exemplo, a Alexa do Amazon interagindo com as pessoas, ou seja, como é que eu dou calor no que é robótico e não humanizado, né? Como é que eu torno isso de alguma forma humanizado. E do outro passo, a loja de física tem que entender um pouco mais do consumidor, saber o que ele quer oferecer, ter um atendimento personalizado para aquele cara. Então, isso está mudando muito rápido, né? Então, são dinâmicas. Alguns mercados estão sofrendo mais do que os outros. Nesse contexto que você falou do próprio supermercado, mercadinho ganhando espaço,
redes de mercado usando formatos express, grande espaço, mas aquele conceito de hipermercado que a gente conheceu, quase morto, o atacarejo almoçando esses caras, né? Os hipermercados são formatos hoje mortos, né? Não tem uma razão. O atacado eu compro o volume, o express eu compro conveniência, o que eu compro no hipermercado, né? Ficou um papel que, com o dinamismo do mercado, está mudando essa história. E assim como essa situação específica, outras situações também vão acontecer em outros mercados. O mercado de beleza vai se transformar, o mercado de food vai se transformar, né? A gente vê, por exemplo, quem é que imaginou há 15, 20 anos atrás que uma marca de patê, que era um patê meio duvidoso, que era mais ou menos assim, se tornasse hoje uma das redes de franquias aí, capitaneadas por uma indústria direta para o consumidor, onde hoje virou sinônimo de qualidade de carne, que é a Swift. Eu conheço essa marca Swift de pequeno na Patê Argentina. de fígado, né, cara? Patê de fígado de Exatamente, galinha. patê de fígado de galinha. Nossa, eu lembrei muito E uma anos coisa, 80. e uma coisa interessante, todo mundo adora shopping, ir no shopping. Eu estava lendo uma matéria também, acho que no Valor dessa... Será que a gente ainda adora ir a shopping? Não sei. Engraçado, as eu já não pessoas- estou mais sentindo essa vontade. Mas Sou tão Vai voltar. Você acha que vai Vai voltar? voltar. Os especialistas Vai estão dizendo voltar. que vai Então, o que acontece? Pelo próprio peso da situação, vão ter que se reinventar. Serão mais verdes, serão mais friendly, serão mais Serviços, amigáveis. diários. Claro, só posso imaginar que tenha muita gente de peso estudando qual essa questão. Eu estava falando com uma amiga nossa, e mando um beijo para ela, Gabriela Baumgart, do Center Norte. Fantástica, Gabi. Conheço Fina. bem. E eu dizia há muito tempo, vocês têm que fazer uma cidade, eu pensei na minha cabeça, que tenha moradia, supermercado, como tem na Inglaterra, como tem em alguns lugares do mundo. Sei que tem no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, não sei, tem em Porto Alegre, que tem tudo ali. Então você tem um prédio, você tem tudo no prédio, você tem moradia, você tem O escritório. Escritório, você sim. desce, você anda, você chega, você marca, você encontra pessoas, será cowork, os shoppings serão, e latino gosta de andar. Embora a tecnologia e esse momento nos fez um pouco mais preguiçosos de alguma maneira, porque precisamos consumir em casa, as coisas tinham que chegar. E aí você fala assim, peraí, eu gostei disso, eu vou continuar porque eu acho que foi legal. Quando estou trabalhando, está chegando em casa, não preciso sair. Então, assim, haverá um mix de coisas e de situações que será bom para todo mundo e terá de assim de ser. E uma outra questão, nós achamos que nossos franqueados também são nosso PDV, são um ponto de venda. Então, Total. e achamos muito legal também que eles estejam na cidade deles, nas regiões deles, conversando na língua deles, que é uma maneira muito mais próxima de você estar falando e você estar se ligando com todo mundo e fazendo diferentes sinapses e conexões com todo mundo e fazendo de uma maneira fácil e simples estar próximo de todo mundo. Sim, estamos em transformação, a gente estará se ajustando. Isso é bom, cara. A gente está vivendo essa história no dia a dia, cara. Eu acho que isso é super positivo e bacana viver esse momento de transformação. E eu digo mais, né? Essa transformação não vai acabar nunca. Claro. Né? Isso não é uma transformação, não é um furacão que vai passar e vai deixar um legado e vão ficar anos nessa história, nesse marasmo. Esse mundo tem esse dinamismo novo, gente. Cada vez mais rápido, cada vez mais difícil de acompanhar, né? Os valores das pessoas, digo assim, o que elas pensam, o que elas valorizam, mudando o tempo todo, né? Hoje as pessoas se questionam, para que eu vou ter o carro no último modelo? A própria indústria automotiva tem se repensado nessa história, né, toda, né? Puxa, mas eu fico mais em casa, posso usar um Uber quando eu uso o carro, posso locar um carro quando eu for viajar, né? Para que eu preciso ter, né, uma TV a cabo com todos os canais se eu posso assistir o que eu quero quando eu quero, né? Então, assim, as pessoas estão mudando tudo o que elas fazem hoje, tudo que elas consomem da maneira que elas consomem, e vai mudar de alguma forma. É difícil ter alguma indústria que ela não vai mudar nos próximos anos. É muito difícil. Estou meio que encerrando. Pois é, porque eu já ia falar, já que nós estamos numa transformação constante, vamos acabar o programa aqui e puxar um módulo 2 com Caio. Sim, com certeza. Mas eu queria fazer uma colocação agora, rápida, Caio. Há alguns anos, eu disse, nós tínhamos
E temos na empresa uma reunião de gestores toda quarta-feira, né, com nossa direção e tal. E eu chamei, alguns anos atrás, essa reunião de filosofia. E nessa reunião de filosofia falava assim, galera, precisamos pensar diferente, precisamos ter uma cultura diferente, precisamos, como hoje, tem pessoas, eu não entendo muito de tecnologia, juro para você, aqui tem toda uma parafernália que eu não sei mexer, mas eu sei que a gente precisa se adaptar constantemente a mudanças, porque senão vamos estar lamentando que fazemos sempre a mesma coisa e não está dando certo. Mas é que não está. Eu imagino que para vocês de tecnologia que estão na vanguarda de qualquer coisa do mundo, vocês fazem hoje alguma coisa que amanhã não serve. Eu imagino que em todas as ordens isso esteja acontecendo, né? Então, assim, é ter uma cultura de mudança, de resiliência, de pensar no umbigo do outro. Sim. Cada um quer o melhor para si. Isso. Eu Não já dá. vou. Concordo. Então, ó, eu Não acho dá. muito legal, porque eu já vou encerrar com o Caio falando algumas palavras sobre isso, porque acho que é um Sim. excelente encerramento para o programa. Quero também pedir para o Caio já deixar os canais dele aqui, do YouTube, Sim. enfim, das redes sociais que ele quiser aqui com a gente. Já temos claro, o arroba dele, do Instagram. E aí a gente finaliza, pode Com ser? certeza, Depois com a gente certeza. pode, eu já aqui, ô diretoria, eu vou me antecipar e já convido o Caio para o módulo 2. Com certeza. Tá bom? Episódio 2 dele depois. E vamos fazer mais, vamos pensar mais coisas junto com tudo isso. Vamos. Porque esse programa eu sabia que vai ser muito legal, inclusive na nossa rede, na empresa, na Vitaderm, eles estão ligados, estamos perguntando, eles estão nos ensinando, nós estamos aprendendo, nós estamos ensinando, nós estamos, enfim, é constante, é uma transformação constante. Vai que é tua, Caio. Primeiro aqui, conta comigo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar novamente com vocês lá na frente. Contem comigo sempre que for necessário, né? Vai ser sempre uma honra estar aqui com vocês. Olha, se eu pudesse fechar exatamente amarrando a fala do Marcelo nessa história toda, Marcelo, uma das grandes lições que eu aprendi, e você falou muito de tecnologia, e às vezes as pessoas têm medo de tecnologia, e eu te falo, apesar de vender tecnologia, trabalhar com tecnologia, eu manjo um pouco de tecnologia quando a gente fala de questões aí de código, criar tecnologia, não é muito a minha praia, cara. A grande sacada da tecnologia não é criar uma coisa diferente, mas é entender o que precisa ser feito. Humanizá-la. E só dá para entender o que precisa ser feito se você conversar com o lado que você quer atender. Claro. Seja cliente, consumidor, empresa. Então, eu acho que assim, a tecnologia, ela demanda e vai sempre demandar de diálogo com a outra parte. Sem dúvida. A gente tem um costume de achar que, vamos lá, numa questão de filosofia que você colocou, tem muita empresa que eu vejo fazendo isso, e às vezes as pessoas, você falou olhar o umbigo do outro, mas às vezes usando essa mesma metáfora tua, as pessoas querem criar a partir do próprio umbigo. Mas não dá certo. Esse é o maior erro da Não tecnologia. dá certo, cara. Não... Então, uma frase minha, que eu uso quase todo dia como mantra, e eu falo isso o tempo todo quando tenho oportunidade, quando eu falo com alguém, eu falo, olha, eu trago todos os meus achos por um único que eu sei. Uhum. Então eu posso achar um monte de coisa. Eu acho que isso vai dar certo, eu acho que meu consumidor, eu acho que não sei o que. Você perguntou? Uhum. Eu falei assim pro cara, vai lá e pergunta, saiba, não acha, não quero que acha nada. Aqui, eu falo isso com meus filhos, eu falo isso com minha esposa, eu falo isso com as pessoas que trabalham comigo, porque eu acho que a gente tem que deixar de achar e saber. Isso nos números da empresa, como é que a gente trabalha com as pessoas, é tudo isso, porque a gente fala muito acho no dia a dia. Uhum. Porque o cara tem um MBA, eu tenho que cobrar que ele saiba as coisas. Por quê? O melhor cara é que ele não é aquele que sabe, é que ele usa a expertise dele para receber respostas, adaptar aquilo para o teu negócio. A gente tem que escutar muito as pessoas. Eu acho que é simplesmente a lição mais básica, 1.0, que eu falo assim, conversa com o outro lado, ponto. Sem dúvida, nós estamos num ecossistema, cocriação, não adianta, Caio, nós estamos encerrando, mas não adianta, eu estou vivenciando hoje situações que eu sonhava que acontecessem 15 anos atrás. Eu dizia para alguém, maneja meu e-commerce, cara, eu não entendo nada de e-commerce, maneja meu e-commerce, leva uma comissão, trabalha de alguma maneira, eu não entendo, eu sou de conteúdo, desenvolvimento de produto, como que eu vou mexer com tecnologia? É uma coisa, para mim, que o aplicativo, que isso, que aquilo, mas isso, mas... Cara, a gente não chega. Hoje estamos começando, e muitos já estão avançados nisso, a viver esse momento, essa experiência. Caio Camargo, muito obrigado.
Nossa, foi incrível. Já convidei para o episódio 2, Caio Camargo. Tá, Marcelo? Você sabe que... Que aí eu queria um quiz no episódio 2. Eu quero que o Caio faça pra gente um quiz aqui. Ótimo. Como a gente a gente tem vídeo e o podcast, né, áudio, a gente vai conseguir mostrar de alguma forma os resultados, tá? Olha, você sabe, Caio, já te agradecendo, e antes de acabar nosso programa, que hoje foi assim o mais compridão, porque eu vivo esse momento, né? A gente não falou sobre arroz, feijão e varejo, o livro do Caio. Bom, vai pro segundo. Imagina. Arroz... É que eu queria falar, eu queria. Então, ele vai contar na próxima. Sim, tá. Mas, assim, eu gosto de ler uma frase, eu já fiz isso em outros programas da minha vida, Sim. E hoje escolhi essa. Olha aqui. Se você estiver no meio de um caos absoluto, considere-se afortunado, já que ainda, no meio da tormenta, você possui uma inteligência capaz de guiá-lo. Marco Aurélio. Então, com essa frase, Caio Camargo, agradeço a você, a Links, a todos os colegas, amigos. Tomara que a gente possa estar sempre sendo útil. Eu sempre digo nas minhas redes, eu só queria deixar um pouquinho de mim para que as pessoas interagissem e servisse a alguém. Só isso. Já me sinto satisfeito com isso. Obrigado. Exato. Obrigado. Tchau, Caio. Obrigada. Até a próxima. Marcelo, batemos um bolão. Hoje fizemos um podcast um pouquinho maior do que a maioria, mas valeu a pena. Valeu a pena. E eu tenho certeza, Renata, que as pessoas vão adorar, estão adorando essa bagunça da nossa mesa aqui. Eu sou meio bagunceiro. Ah, mas essa bagunça vale a pena, porque a informação é o nosso conteúdo. É nosso conteúdo. Não é? E as pessoas se sentem em casa, se sentem contempladas, abraçadas. Porque a RTV Connection está em todo lugar. É para todo mundo e te acompanha em todos os momentos. Será que tem a musiquinha por aí para encerrar? Você não gosta? Eu gosto dessa frase que você criou. Nós somos Rádio e TV Connection, RTV Connection, som e imagem com conteúdo para o mundo inteiro sem limites. Em breve, inglês, informações, mandarim, informações, em espanhol, informações, em francês, algumas informações. Tchau, te vejo no próximo programa. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada. Você ouviu mais uma edição do RTV Connection. Som, imagem e conteúdo para o mundo inteiro sem limites. Uma realização Vitaderme. Marca que cuida de você e de quem você cuida.